de maneira sequencial, uma preparação e, sobretudo, algumas doutrinas que nós consideramos base para a nossa caminhada como cristãos, como servos de Deus, servos do Senhor. E nós hoje vamos adentrar o nosso estudo a respeito dos eleitos para a salvação. Semana passada nós estudamos e falamos sobre a pessoa do Espírito Santo e a sua obra, o quanto que o Espírito de Deus nos ensina, o quanto ele dá testemunho de Cristo no nosso coração, ele convence o mundo do pecado. Lembra que nós vimos esse versículo? Do pecado, da justiça e do juízo. E também ele guia a todo aquele que necessita conhecer a verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém senão por mim. Então nós sabemos muito bem que o Espírito Santo trabalha de maneira que ele aplica a obra que Cristo veio realizar e concretizou na cruz. E a partir da sua obra na cruz e a sua ressurreição, Jesus ele vai deixar o Espírito Santo como nosso consolador. E essa palavra consolador, a gente pensa só com o sentido de trazer aqui algum lembrete para que a gente não fique triste, mas não é somente. A passagem aponta para que ele possa trabalhar na sua vida lembrando: você é escolhida do Senhor. Você é crente escolhido pelo Senhor. Não vem de vós, é dom de Deus. E o texto diz, então, que nós temos essa ação do Espírito Santo. Não sei se eu expressei corretamente, mas ele convence o mundo. Quando essa palavra é apresentada, convence o seu povo, porque só o povo do Senhor que de fato tem a condição de entender e discernir a vontade de Deus, a sua justiça, o seu juízo e de maneira aplicada viver esse evangelho. Então hoje nós vamos começar então a falar sobre essa doutrina tão linda, eleitos para a salvação. Abra sua Bíblia aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Melhorou o calor aí? Estava desligado, né? Ontem nós tivemos um pico de energia aqui, trouxe algumas complicações. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Eu lerei até o 17. Acompanhe por gentileza. Vamos ler a palavra do Senhor com todo o nosso temor e com fé, que é a palavra de Deus nas nossas vidas. Diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 em diante. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta a nós, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Amém. Notem o que nós temos aqui, é uma expressão maravilhosa dessa ação de Deus sobre a vida de todo aquele que crê. Olha só como começa o verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu. Quando? Desde o princípio. Para o quê? Ou seja, essa ação é o que nós chamamos uma ação de Deus agindo na vida do pecador. É Deus tomando a iniciativa de alcançar o perdido.
Herman Bavinck é um teólogo e ele faz uma declaração que aponta: a eleição significa que Deus concede ao homem graciosa e livremente a salvação que o homem não possui direito e que nunca poderá alcançar por sua própria força. Que lindo isso, né? Como é que você se sente quando você é incapaz de algo, mas que você é agraciado? É uma expressão das mais profundas, porque quando nós nos deparamos com a nossa pecaminosidade, você já observou como você, a não ser que você não esteja lendo as Escrituras? Cadê a Priscila, lá do Paulinho? Essa semana nós estávamos conversando lá, fui fazer uma visita a esses irmãos, o quanto que a ausência das Escrituras, a ausência da Bíblia na sua mão, fará com que você não tenha discernimento de quem nós somos, de quem você é. É por isso que eu tenho que toda vez, parece que eu fico incomodado, mas eu não só apareço, eu fico mesmo. Porque os outdoors que hoje nós temos, desses homens que vêm como pregadores do Evangelho, nada mais, nada menos é do que o quê? Dizer que você é, olha, alguém muito especial, de modo que nós não negamos que Deus nos escolheu de maneira que nos chamou de um povo especial mesmo. Contudo, não mostra a realidade da nossa identidade, quem nós somos, e nós precisamos entender isso, quem nós somos, e nós precisamos compreender o quanto nós precisamos dessa obra de salvação graciosa, não é meritória, meritória apenas pela obra de Cristo, não é por causa do seu esforço, não é por causa da relação que você teve de entender o Evangelho. Pelo contrário, nós vamos ver e nós vamos trabalhar vários textos que Deus toma a iniciativa de salvar o homem. Vocês lembram? Tem um nome específico para dizer isso. A nossa salvação, qual é o nome? Salvação sinergista. Quem lembra desse nome? É sinergia? A sinergia, você faz a sua parte e Deus faz o restante. Cuidado, porque é um erro. A nossa salvação é o quê? Lembra? Como é que é, Rogério Gomes? Monergista. Louvado seja Deus. Procede de Deus. A iniciativa está em Deus. E Ele que efetua em você tanto querer como realizar. Vamos ler. Você tem Bíblia? Se você é um crente e não traz Bíblia na escola dominical, alguma coisa está errada na sua caminhada. Alguma coisa está errada. A não ser que você nos visite, você tem que ter Bíblia. Então, pega a sua Bíblia, seja no celular. Cádio, nós não vamos projetar não, tá? Nós vamos ficar folheando a Bíblia. E nós vamos fazer uma caminhada agora pelas Escrituras. Abra sua Bíblia aí comigo, em Êxodo 19. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Êxodo 19. E nós vamos ver o quanto que a palavra de Deus aponta para as Escrituras a respeito dessa obra da eleição. Deus escolhendo os seus. Abra comigo aí Êxodo 19, capítulo 19, verso 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão o quê? Minha propriedade o quê? Peculiar dentre o quem? Porque a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Observe o detalhe importantíssimo aqui. O texto diz que se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. O texto aponta que Deus, quando chamou Abraão,
quando nós temos essa revelação por meio de Abraão, Abraão crendo em Deus, Deus disse a Abraão que faria dele uma grande o quê? Nação. E esse grupo de pessoas, entre outros povos, ou seja, é um grupo de pessoas comum. É um grupo de pessoas que não havia nada de mérito neles. Nós vamos ver isso. Mas que, dentre outros povos, Deus escolheu eles para que pudesse fazer deles o quê? Qual que é o objetivo? Olha só, para que vocês possam ser reino de sacerdotes e o quê? Nação santa. Isso aqui é importantíssimo. Isso aponta para essa ação de Deus em chamar um povo eleito, um povo que vai responder ao seu chamado, e o objetivo vai diferenciá-los dentre todos os outros povos, para que eles sejam um povo, a igreja do Antigo Testamento, Israel de Deus, sendo um povo separado para a glória de Deus. Uma das coisas que nós vemos em Paulo escrevendo aos Romanos, que nem todo que era nascido em Israel era verdadeiramente o quê? Exato. Cadê Dona Fátima? Dona Fátima não veio hoje. Estou sentindo os que participam. Rogério, ajuda aí, viu? Dona Fátima faltou. Vocês podem falar quando vocês têm certeza, viu? Quando não tiver certeza, levanta a mão, tá? Aí você fala assim, tem uma dúvida, assim. Participa, né, Cida? Rogério, não eram israelitas apenas aqueles de nascimento? Israelita verdadeiro era quem? Isso. E que vivia com qual chamado? O que o texto está apontando? Como reino de quê? Sacerdote. Como uma pessoa santa. O que é uma pessoa santa? Que ela não peca, é isso? Não. Uma pessoa santa é alguém que está vivendo de uma maneira separada para Deus. Ele tem como objetivo a santidade. A meta de vida dele é separado para viver em santidade. Alguém definir que é só separado, está errado. Ele é separado para glorificar a Deus por meio da sua vida. É esse o reino de sacerdotes que Deus chamou o seu povo. Mas notem, quem escreveu o Êxodo, possivelmente quem foi? Êxodo é fácil, é Moisés, né? Moisés. Acompanhando aí os textos que nós vamos abrir agora. Deuteronômio, capítulo 4, verso 37. Deuteronômio, capítulo 4. Só um segundinho. Capítulo 4, verso 37. Quem pode ler, por favor? Todos encontraram essa passagem aí? Manuseie a sua Bíblia aí. 4:37. Ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Notem, quem que Deus escolheu aqui nesse contexto bíblico aqui? Quem foi? O povo de Israel. Quem era Israel? Não era o antigo Jacó? Deus não fez de um homem que teve 12 filhos a nação de Israel? Deus está dizendo, eu mesmo, eu amei os pais de vocês. E eu pergunto aos irmãos, eles mereciam o amor de Deus em termos de mérito? Quem acha que sim? Merecia? Por que eles não mereciam? Me dê justificativas. Pode dizer, é simples. Por que eles não mereciam o amor de Deus? Porque eles eram o quê? Pecadores. E olha, nós estamos estudando Gênesis, estamos vendo exaustivamente o quanto que o pecado era presente na vida daqueles homens. Deus vai transformá-los? Sim, mas ainda assim,
Nós poderíamos dizer, Deus não precisava ter salvo umas pessoas tão difíceis como essas. Deus podia ter ignorado eles, mas Deus estendeu sobre eles o seu amor. Capítulo 7, verso 6. Folha aí, Deuteronômio 7, 6. Vamos ler juntos o verso 6 e o verso 7? Porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Olha só a definição que nós temos da palavra de Deus. Porque vocês são povo santo para o Senhor. Irmão, isso aqui tem muita implicação. Esse texto tem que morar no seu coração. Deus, dentre tantas pessoas, chamou um grupo, chamou pessoas que não mereciam, chamou a nação de Israel, que nós chamamos de igreja, do Antigo Testamento. E nós que fazemos parte do povo de Deus agora, somos um povo que nós chamamos após a vinda de Cristo, a igreja. Mas qual o mérito que nós temos? Nenhum. Mas notem, o propósito para que nós tenhamos discernimento de quem nós somos. Quais implicações isso traz? Por exemplo, dá para você comparar a sua vida com alguém que não teme a Deus? Em termos, vamos pegar aqui, em termos de negócios, dá para comparar a sua vida com alguém que teme a Deus, que não teme a Deus? Não sei se vocês entenderam, mas aqui, ó, pega a sua Bíblia aí. Porque vocês são um povo o quê? Irmão, isso aqui é para nós. Você faz parte do povo de Deus? Você foi chamado para viver de maneira santa. Como bem disse a Roberta já na abertura, essa relação de apontar a quem nós pertencemos. Mas notem, isso implica em tudo. Você vai casar com um descrente, você quer esperar o que dele? Ele não conhece a Deus. O problema não são os homens, figura humana, masculino. O problema é quem? O pecado que está habitando nele, e ele deixa jorrar essa pecaminosidade à torto direito. Aí essa pessoa vai ser um mau marido, vai ser um homem abusador, vai ser um homem sem princípios, desonesto, irresponsável, vai ser um homem adúltero, vai ser um homem agressivo. Por quê? Porque ele não entendeu o chamado na vida dele. Ele não teve chamado nenhum. Mas o povo de Deus, você tem que pesar isso nas suas escolhas, seus negócios. Porque não é assim que acontece. Você fala, não, a pessoa faz desse jeito. Peraí, para tudo. Quem ele é? Ele é filho de quem? Das trevas? Ele está encharcado no pecado, como eu já vivi lá atrás, e Deus me resgatou? Sim, mas eu sou agora chamado para viver uma vida santa. Então eu não posso avaliar aquilo que eu pratico e querer igualar aquilo que o outro, seja para tudo. A grande pergunta para a sua semana, para a nossa semana é, eu estou agindo como pessoa separada para Deus? Não é assim? Porque com isso nós vamos diferenciar, não para a nossa glória, para a glória de Cristo, para a glória de Deus. Deus chamou com um objetivo concreto. Irmão, isso aqui é tão sério, eu repito. A nação de Israel achava que era escolhida por Deus. Eles não estavam errados em partes, mas eles se esqueceram de viver uma vida de reino de sacerdotes. Eles deixaram eles cochilaram. E nesse cochilo, eles pegaram as práticas de todos os povos vizinhos. O que aconteceu com isso? Deus os rejeitou. Agora você diz assim, pastor, então eles não eram os eleitos? É verdade, eles não eram os eleitos. Eles nunca tinham sido os eleitos. Contudo, só há uma maneira de nós confirmarmos essa eleição: vivemos
perseverantemente com esse chamado de santidade. Olha que bonito isso. Que lindo isso. Porque a nossa realidade não é separada de uma vida consagrada a Deus. Aquela relação onde o homem, que agora foi alcançado pela salvação, deita em berço esplêndido, talvez nunca conheceu Deus. Talvez nunca conheceu. A nossa conversão, nós vamos ver que nós temos alguns elementos. Hoje não vai dar tempo, vai ser domingo que vem. Por exemplo, nós temos a eleição, que aconteceu quando? Que nós temos alguns textos que diz, quando aconteceu a eleição? Antes da fundação do mundo. Nós temos a vocação ou chamado, quando Deus chama, a regeneração, essa união com Cristo, a verdadeira conversão, a justificação, a adoção, a santificação, a perseverança, tudo isso para dizer, um crente eleito só é eleito porque Deus tem um plano progressivo dele parecer com o Deus que o chamou. Deus nunca chamou gente que banaliza o evangelho, que não vive com o entendimento das Escrituras. É claro, né, meus irmãos, nós vamos ver isso à noite. É claro que alguns demoram mais. Eu sempre digo isso, principalmente os filhos de crentes. Talvez você seja um eleito, e eu creio nisso. Mas caminhe com Jesus logo. Converta-se logo. Arrependa-se logo. Porque lá na frente pode ser o sofrimento, pelo menos, muito maior. Não é assim? Os eleitos de Deus. Agora notem, nós temos aqui a palavra de Deus, então nos apontando. Vamos caminhar agora alguns versículos a mais. 14:2, quem pode me ajudar lendo, por favor? Amém. Notem, percebam, não tem, Lucas, eleição sem propósito. Não tem eleição sem objetivo. O objetivo sempre foi viver de maneira santa, separada, distinguindo o que é vil do que é santo. Então, quando nós falamos da doutrina da eleição, ninguém pode dizer, mas vocês acreditam que Deus elegeu e a pessoa está pronto e resolvido? Não, depende. O que seria pronto e resolvido? O que seria isso? Mas é porque não foi Deus, e se foi Deus vai acontecer? É verdade. Mas olha que interessante. A resposta também é, e essa pessoa vai se render ao Senhor. Vai chegar um momento de conversão genuína. Vai chegar um momento de arrependimento verdadeiro. Porque sem isso ela não confirma que de fato foi eleita pelo Senhor. Isso é maravilhoso. Não há relação onde nós ficamos de berço, ou melhor, de braços cruzados, vivendo assim, não, a vida cristã, uma hora eu dou um jeito de pegar no tranco. Olha, será? Só dá duas possibilidades. Ou de fato uma hora vai dar certo, ou vai dar muito errado. Porque não há espaço para essa, digamos, acomodação. Por isso nós temos que anunciar a palavra do Senhor. Acompanhe comigo alguns versículos agora mais rápido. Eu peço a ajuda de vocês para que a gente possa cobrir vários textos aqui. Vamos lá. 1 Samuel 12:6. Rapidamente, algum irmão. Salmo 33:12. Vou pedir para o Márcio. Salmo 33:12, Márcio. O Paulo, Salmo 7:8-70. E depois o Tiago, Isaías 45:4. Eu quero que vocês leiam em alto e bom som, para que todos possam acompanhar, porque eles não estão com a Bíblia aberta. Isaías 45:4 é o Tiago, né? Vamos lá, por favor, encontraram aí? A primeira referência que eu passei agora foi 1 Samuel 12:6.
Então, olha só, Deus escolheu quem? Samuel e quem? Não, perdão. Moisés e quem? O povo tinha ciúmes de Arão. Vocês lembram? Vocês conhecem a passagem bíblica? Quem que colocou Arão como nosso líder? Quem colocou Moisés? Deus. Mas eles quiseram o quê? Foi não. Ah lá a cara de pecador deles também. Por esse lado tinha razão, é verdade, eles eram pecadores. Vocês lembram da passagem que aconteceu, com a prova aqui que aconteceu? O que Deus pediu? Separe cada um representante das tribos aí. Cada um traga um bordão, uma vara, e colocaram na frente, lá no local do tabernáculo. E Deus disse assim: aquele que o bordão florescer é o meu escolhido. Não quer dizer que aqueles outros não eram escolhidos no sentido de salvação, mas que Deus tinha chamado de maneira específica Moisés e, sobretudo, Arão, que era o sacerdote. E no bordão de Arão fez o quê? Floresceu. Floresceu. Deus dizendo: eu escolho. Eu que chamo. Cabe a mim, não ao homem. Não era mérito de Arão, mas interessante. Cabia o povo dizer: se foi Deus que escolheu Arão, nós vamos o quê? Respeitar e temer ao Senhor. Dizendo: Senhor, consagre cada vez mais um Arão. Eles queriam matar o Arão. O Arão tem culpa se Deus chamou ele? Mas olha só que aplicação importantíssima. Essa relação da eleição, nós sempre devemos dizer: tudo pertence ao Senhor. Não tenho nada que me orgulhar de nada. O que sobra para mim é dobrar meus joelhos e dizer: que privilégio, Senhor, que eu tenho em poder servi-lo. Salmo 33, 12. Amém. Essa parte A do versículo, muita gente diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aí lá na época do garotinho, nossa, eu sou antigo, hein? Eu disse assim: mas se o garotinho ganhar, nós vamos ser uma nação evangélica. Miserável pecador, ele e eu. O Gabriel nem sabe o que é, está boiando. No turma de 30 e poucos não sabe o que é o garotinho. 2002, nossa frustração. Então, o que acontece? Dá para uma nação toda ser do Senhor? Não, não dá. Não dá. Porque a nação mesmo de Israel, nós temos a prova que o Rogério respondeu. Até dentro da própria nação de Israel, tinha os que eram do Senhor e os que não eram do Senhor. Nação, nós podemos nos identificar com uma bandeira. Claro que nós amamos a nossa pátria, devemos honrar a nossa pátria, mas a bandeira que nos une do povo eleito é o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Nós somos um povo dentro de uma sociedade. É por isso que a gente também alega de ver: essa pessoa é cristã, deu um bom testemunho lá, encontrei ela. A gente fica feliz, porque nós pertencemos a esses eleitos que fazem parte da nação que teme ao Senhor. Agora tem um detalhe: algumas coisas ninguém explica, só Deus. Vocês viram a delegação de Fiji nas Olimpíadas de 2024? Quem viu? Levanta a mão. A delegação de Fiji, no domingo, dia do Senhor, não foi justamente nas Olimpíadas de 2024 que fizeram uma sátira, os crentes, faltou pegar rojão e bomba para matar os terroristas que fizeram alguma coisa contra a Santa Ceia, não foi isso? Porque tem uma turma agora que falta só, é a turma xiita. Alguém já disse assim, os muçulmanos têm os xiita e os crentes têm os xaatos. Gostei.
aquele hebraísta, como que chama aquele hebraísta, senhorzinho lá da Batista? Saião, Luiz Saião que falou isso. Eu achei o máximo. Vai resolver o problema da Santa Ceia, você fica brigando na rede social. Faz igual a delegação de Fiji. Domingo, Vila Olímpica. Vocês conhecem a fama da Vila Olímpica? Desde 92 em Barcelona, é estabelecido que as Vilas Olímpicas é o local de maior prostituição entre os atletas em todas as épocas. Distribui-se preservativo para ver se dá uma ajudada, porque senão o negócio fica, além de tudo, descontrolado. Com preservativo, sempre é tudo pecado. Aí a ilha de Fiji, a delegação de Fiji, que é uma ilha mesmo, estava lá no domingo. Pega esse vídeo depois no YouTube. Eu sempre brinco, o logaritmo, né? Não, o algoritmo tem que mandar coisa boa para você também. Tá lá, ó, tudo bonitinho de azul, assim, ó, um local aberto, assim, cantando ao Senhor no dia do Senhor. Os outros começaram até a filmar, falaram, ó, que bonito, né? Para eles não é só bonito, é adoração ao Deus que chamou eles para viver uma vida consagrada a Deus. Tem uma mulher que eu achei muito interessante, já sabia disso, ela comentou assim, mas foi agora, 2024, eu ouvi falar em 2012. Ela escreveu assim, eu trabalho nas Ilhas Fijis, e eles são desse jeitinho aí mesmo aqui, eles são dedicados no dia do Senhor, no domingo eles vão para a igreja, e alguém disse que teve um avivamento lá, ó, esse eu acredito, avivamento que muda o comportamento social dentro do contexto da cidade, da população. Ó, isso é bonito, hein? Deus faça isso também no nosso país. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Caminhando, 78, 70. Salmo 78, 70. Quem fez isso? Deus. Deus chamou Davi, estava lá cuidando das ovelhas e fez dele rei da nação de Israel. Notem que Davi substituiu quem? O primeiro rei em Israel foi Saul. E Deus disse assim que não se agradou de quem? De Saul. Deus não se agradou de Saul. Sabe o que Saul? O problema de Saul, sabe qual é? É de alguém que não foi eleito por Deus. Diante da confrontação do pecado, o que Saul fazia? Vocês lembram? 1 Samuel 15. Você tem um paralelo muito bonito em Saul reprovado e Davi eleito. Saul, quando é confrontado, quando é pego com a mão na botija, o que ele faz? Dá desculpas, irmãos. Dá desculpas. Conhece esse comportamento? Você já teve esse comportamento alguma vez na vida? Eu já. Você dá desculpa. Não, esses bodes, esses animais que o Senhor pediu que não era para trazer, eu trouxe, mas é para fazer sacrifício para o Senhor. Cara de pau. Hã? Para ser bonzinho, para ser... Não, olha só aqui, a audácia é para fazer culto. E Deus falou assim por meio do profeta, tem tanto Deus prazer em sacrifícios, ofertas e sacrifícios? Qual é o prazer de Deus? Obediência. Aí você fala, mas Davi também, pastor, não foi obediente, tropeçou muitas vezes. Verdade ou não é? Verdade. Mas quando o profeta Natã chegou lá todo convicto da mensagem e disse, este pecador é você, Davi. O que Davi fez? Reconheceu o seu pecado, prostrou-se diante do Senhor e colocou-se diante de Deus em silêncio. Eu sou de fato pecador, não há nenhuma desculpa diante da minha falta. Isso é marcante. O eleito de Deus, ele dobra.
O eleito de Deus, ele diz, ó Senhor, sem as tuas misericórdias, eu nem sou nem nada comparado em ser digno de ser eleito. Pelo contrário, eu até acho que eu não sou, que eu sou tão vil e pecador. Mas sobretudo, Senhor, eu me humilho na tua presença, tem misericórdia de mim. Aonde vai caber a altivez, Eliana? Aonde vai caber a nossa soberba? Ou a nossa indiferença ao pecado? Não, eu sou eleito de Deus, depois a gente resolve. Deus já resolveu na cruz o meu pecado. Esse coração, no mínimo, está se apaixonando pela soberba. E Deus resiste aos orgulhosos. Exato, dá uma desculpa, né? Não é ela, né? Exato. Coisa feia, né? Que nós fazemos, e graças a Deus, só não fazemos hoje, porque o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senão você seria eu e você do mesmo jeitinho a vida toda, sempre dando desculpas e saindo pela tangente, né? Opa, dá uma escapulida aqui e não ao mesmo tempo, ou melhor, não confessando de fato o pecado. Isaías 45:4, eu pedi para alguém? Tiago, foi Tiago? Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu chamei pelo seu nome, e lhe dei o título de honra, mesmo que você não o conheça. Olha que maravilhoso. Deus deu um título, Deus deu amor, mesmo Israel, mesmo esse povo não conhecendo Deus antes. Na relação das igrejas, e quando Paulo vai pastoreá-los, uma das doutrinas heréticas que acontecia era o homem achar que pela sua própria capacidade ele experimentava uma graça diferente das outras. Tentar lembrar aqui o nome da heresia. E eles achavam que de repente com uma condição especial, eles poderiam conhecer Deus com a sua mente, com a capacidade que eles tinham. Mentira. Paulo pregou dizendo, eu fui a vocês pregar, não com sabedoria humana, mas anunciando Cristo crucificado. É uma mensagem simples, quando nós observamos o conteúdo. Em termos diretos, Jesus morreu na cruz. Ou você recebe essa mensagem e Deus te chamou para você recebê-la, ou você não recebe. E ao mesmo tempo, não há nada no homem que o credencie a entender e compreender com a sua própria capacidade. É o Espírito de Deus que ilumina o coração, e diz o texto, vocês nem me conheciam e eu chamei Jacó, eu chamei Israel. Essa palavra é para nós. Você nem entendia Deus, você nunca entendeu como é que eram os planos de Deus, você não entendia o que era fé, você não entendia o que era ler as Escrituras, mas Deus começou a incomodar seu coração, colocar fogo no seu coração, e você respondeu dizendo, eu quero conhecer mais, eu quero me achegar a mais, a ler mais, a entender mais, discernir mais. Gnosticismo, muito obrigado, pastor. A Priscila, porque está muito no momento, ela vem de uma seita herética, uma igreja diabólica. Eu fiquei pensando, eu falo para ela, ela não fala. Quando ela falou, eu falei, chancelo. Já tinha falado na quarta, né, Sueli? Louvado seja Deus pela vida da Priscila. Lá do meio das trevas, as pessoas sem discernimento, porque não se abre a Bíblia, não se abre a Bíblia para estudar as Escrituras. E quando alguém começa a pegar a Bíblia em casa, começa a falar assim, está virando pastora? O que é isso? Com essa Bíblia na mão? E chamar de gente que é considerado evangélico, cristão, que aberração. E mais, o que eles consideram como salvação é, se de fato eu colocar um véu na cabeça, se de fato eu fizer alguma coisa, de fato, permanente, que possa produzir algo para Deus, assim eu serei salvo. Essa é uma doutrina herética,
coloca o mérito em você, em mim. O mérito não é nosso, o mérito é de Deus. Nós nunca tivemos disposição para Deus e Deus despertou em nós desejo por Ele. Nós só somos salvos porque Deus abriu um grande e poderoso caminho. Se fosse depender de você, das suas orações diárias, do véu sobre a sua cabeça, ou de qualquer bem que você pudesse produzir, você jamais seria alcançado pela salvação. Mas quando Deus, como fez na vida da Priscila e tem feito na vida de tantos, está tendo um grande despertamento, nesse contexto que a Priscila vivenciou, eles começam a ter sede da palavra. Quer dizer que Deus salva pela graça? Quer dizer que a salvação vem do Senhor e eu preciso responder com fé e confiar e eu estou seguro. Como isso é libertador, como isso é maravilhoso, porque eu ficava todo dia com medo. Será que eu vou ser rejeitado por Deus? Será que eu não vou ser esquecido por Deus amanhã? Amanhã eu tropeço e Deus me esquece. Que pavor que toma conta da minha alma. Amado irmão, comer em pastos verdejantes é quando a Escritura é aberta e ensinada e pregada. Fora disso, é igual o irmão Luiz, coitado. Foi fazer uma visita com nós ontem. Pastor, eu vou ter que ir lá no sítio porque a vaquinha está fraca, tão fraca, que nem sal está dando certo mais. O pasto está seco. Vou ter que dar a medicação e cuidar, senão vai morrer. Não tem pasto verdejante. E se não tiver pasto verdejante, aqueles que estão se alimentando vão ficar desnutridos, vão passar mal e vão ficar, mais do que isso, vão ficar doentes dentro de um sistema religioso. E é uma desgraça ficar preso num sistema religioso sem a graça de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ela aprisiona. A pessoa vive assim no temor. Quando você dá uma risadinha, você ia falar alguma coisa, Rogério. É verdade. Deus, onde que a mente do pecador vai, tá vendo? Vocês indicam a Gronere. É isso mesmo, porque se não tiver água, não vai ter capim verde. Meus irmãos, vamos caminhar. Me ajudem com outros textos. Jeremias 1,5, Roberto vai ler. Novo Testamento, Mateus 20:16. Quem está com a Bíblia aí? Edilamar. 20:16. Só deixa eu passar as referências, depois eu volto. Marcos 13:20. Sueli. Gabriel. Lucas 18:7. Alex, vamos usar os homens aí. João 6:44. Por favor, Roberto, meu irmão. Jeremias 1:5. Desde quando Deus conhece você? É aquele texto salmista. Antes de sermos substância, nós éramos substância informe. Uma das coisas mais maravilhosas, Glaus, que a tecnologia trouxe, é ir lá, a mãezinha, o pai, e ouvir o coraçãozinho lá batendo. Que dádiva! O Pedro lá estava lá, disparado. O texto diz que Deus nos conhecia antes disso, dentro do ventre, para que você note que Deus não chamou você
Porque em 2024 você se rendeu a Jesus e ele já sabia. Eu vou elegê-lo, porque um dia ele vai se arrepender. Se você pensa assim, notem, você está dividindo o mérito com Deus, porque você está participando. Nós respondemos ao chamado, mas esse chamado não é porque ele viu algo de bom em você e em mim, é porque ele decidiu nos amar. Louvado seja o nome do Senhor. Próximo irmão, quem que eu pedi? Cadê a ordem aqui? Mateus 20:16. Dilamar, mais forte um pouquinho, minha irmã. Amém. Amém. Dá para entender esse versículo bem claro, não dá? Pergunto para vocês, tem alguma placa? O portão está fechado por causa das crianças, tá? Aqui não é igreja que fecha o portão, ninguém entra não. Quiser chegar lá na porta, vai puxar, mas a gente tem as crianças beirando demais a avenida. A gente fecha, só encosta. Se chegar alguém ali agora, nesse momento, a gente barra para entrar aqui? Tem alguma faixa proibindo de entrar aqui no culto? Muitos são? Como é que é chamado? No culto público. A nossa reunião no pequeno grupo acontece aqui agora no anexo. Qualquer pessoa que estiver passando na porta pode entrar. Estamos reunidos para falar da palavra de Deus. É um tempo onde muitos são chamados. Mas nós não podemos ficar achando que será o homem apenas que vai resolver isso. Eu oro para que Deus envie os seus escolhidos. Porque essa relação é assim. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Uma das coisas que me chama a atenção nas igrejas hoje, Deus sabe do meu coração. Esse pecado eu não tenho. Eu já disse aqui, pode ter uma igreja com 200, com 300 membros. Pastor, mas quando chega com 500, a pessoa muda, né? A cabeça muda. Eu falei, Senhor, com a graça de Deus eu não quero mudar. Porque hoje, uma das maneiras de ser crente é ficar escondido numa multidão. Ser crente aqui na CMA é mais difícil. Aqui a gente acompanha o cabra assim de perto. Ê, Michele, você que vai na manicure para ser medicado de novo, viu, Michele? Chama-se graça de ter Jesus Cristo cuidando de nós. É muito fácil viver nesse grupão, não presta conta com nada. É um entra e sai, ninguém sabe, exato. Deus tem poucos escolhidos. Irmãos, ser inteligente. O pouco não quer dizer que é uma centena, são milhões, mas comparado ao que já viveu. Esse dia eu vi uma estatística de quantos seres humanos já viveram na face da terra. É um absurdo. De bilhões. Mas o grande grupo não é dos eleitos. É um privilégio, irmão. Fala, Marcinho. Não, pode afirmar. Vindo de você só podia ser uma pergunta difícil, né? Então, Márcio, essa é uma pergunta muito difícil hoje nos nossos dias. Eu tenho um posicionamento, a maioria dos pastores reformados pensa de uma maneira, mas não é convicção total. Não é, como é que seria o nome? Unanimidade. Por exemplo, existem alguns chamados sionistas, e eles são mais famosos entre os pentecostais e neopentecostais. Mas há também no meio reformado também,
que acredita que lá dentro de Israel ainda vai acontecer um grande despertamento, na nação de Israel como povo mesmo. E eu entendo que esse tempo já passou. Quando Paulo diz que o Israel, agora, Pedro diz, é o Israel de Deus, não é mais a nação geograficamente, mas, diferente de alguns pontos que às vezes eu bato o martelo, eu deixo uns 20% de dúvidas. Por quê? A nação de Israel, ela deve ser observada por nós como intercessão. Deus, alcance esse povo com salvação. Mas não é diferente de outros povos, nós devemos orar por outros povos também. Agora, tem algumas coisas que são extraordinárias e que só Deus explica, como por exemplo, a nação de Israel, que é um povo desse tamanho, ser o que é até hoje. Se você for pegar alguns detalhes, você fica assim admirado. Agora notem, a palavra de Deus, ela nos mostra que o verdadeiro Israel, até essa relação, a Igreja Católica, ela teve um papel onde muitos judeus que se convertem hoje não querem identificação como nome, por exemplo, cristão. Por quê? Porque eles foram perseguidos, eles foram massacrados, judeus. Qual que era a desculpa? Vocês que mataram Jesus. Então é uma questão impressionante, porque ao mesmo tempo que nós sabemos que a salvação ela veio para a nação de Israel enquanto Jesus não estabeleceu o seu reino, e quando Jesus inicia o seu reino pregando, ele disse assim: ide por todo o mundo, ide por tudo e pregai o evangelho. Começa em Jerusalém, mas já começou. Então, eu considero, Márcio, que o Senhor Jesus, essa é a definição teológica que eu tenho, já teve o tempo de tratar com a nação de Israel. Mas a gente respeita alguns que pensam de maneira diferente. Por exemplo, eles acreditam que vai ter um grupo na nação de Israel que vão de fato se render a Jesus Cristo. Então, por exemplo, o Luiz Saião é o maior expoente desse pensamento, e o Franklin Ferreira também. Dois são batistas, tinha que ser, né? Brincadeira, são irmãos amados. Eles pensam dessa maneira, eles têm uma ligação com Israel, mas não é essa ligação com Israel adoecida das neopentecostais, não, que coloca altar lá de Israel, da antiga aliança, templo, faz um monte de cerimonial lá do Antigo Testamento. Isso aí é outra coisa. Aí eles querem pegar, essas igrejas neopentecostais, querem pegar essas coisas, esses rituais, o púlpito, eles consideram um altar. Então, se você faz uma oferta, você está fazendo um sacrifício para Deus. É uma confusão danada. E que Cristo inaugurou a nova aliança por meio da sua obra. Nós não temos mais ligação com a nação de Israel, nós temos com Cristo. Jesus disse assim: uma nova aliança, o sangue da nova aliança. Nós fazemos circuncisão? Não. Nós comemoramos Páscoa comendo frutas amargas, pães asmos? Não, nós comemoramos a ceia do Senhor. Nós temos uma relação diferente do Antigo Testamento. Mas é um assunto de aprofundamento aí, inclusive teórico, viu, Márcio? Porque tem muita corrente, mas são essas duas as mais coerentes. Que Israel foi um povo enquanto Paulo disse, vocês tiveram a oportunidade. E agora, essa relação agora vai para todos os povos. Eu entendo que não há diferença entre um judeu e um palestino. Pastor, mas um palestino joga bomba. Nem todos, né? Nem todos. Nós não podemos tratar no atacado. Nós temos que tratar cada indivíduo de maneira individualizada, de fato, a palavra, né? Isso, exatamente. Não quero o nome judeus messiânicos. Esses que se convertem, tem um grande grupo de judeus que se convertem e não querem chamar de cristão, porque eles remetem a esse tempo de perseguição que tanto enfrentaram. Caminhando para o final aqui, vamos lá. Onde eu parei? Marcos 13, 20.
Se Deus não tivesse abreviado os dias finais, Ele abreviou por causa de quem, Sueli? Por causa dos escolhidos. Eu louvo a Deus por isso, porque Deus está olhando para você e sabe o quanto você pode ser confrontado, tentado, provado, porque Ele tem o propósito de salvar a sua vida. Isso é maravilhoso, porque tem muita pessoa que diz, não, mas se vier a tribulação, a gente até conversou um tempo sobre isso, acho que foi um dia aqui no pequeno grupo, né, Irene? Se vier, não vai sobrar nada de nós. Vai sobrar sim, porque Deus vai nos sustentar. Ele não vai permitir alguma coisa além do que nós não possamos suportar. Olha só o que o texto ali, é assim que diz o texto que você leu? Deus fez isso abreviando os dias da volta de Cristo. Por causa de quem? Dos eleitos do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Tem gente que não dorme porque o governo Lula está na cadeira. É do mal? Provavelmente, mas vamos pensar aqui. O problema é só o Lula? O problema é o Putin? O problema é o Biden? Agora, possivelmente a mulher lá ou o Trump? Não é, irmãos. Nós temos que ser maduros. A nova ordem mundial vai fazer o negócio pegar fogo. Irmão, deixa que pegue então. Porque Deus está no controle. Nós temos que lembrar, se somos eleitos do Senhor, não virá provação que nós não possamos suportar. Eu fico pensando que nos nossos dias, talvez um pouquinho de fogo, José Alves, faça os crentes dar uma acordada. Faça dar uma despertada. Mas a nossa confiança não tem que estar lá, obcecado pelo noticiário. Nós temos que falar, Senhor, nós estamos confiados na tua mão, o Senhor tem o cetro, Jesus, tu és aquele que tem autoridade sobre os céus e a terra, o Senhor é aquele que está no controle, a despeito de tudo que esse mundo pode produzir com os seus governos. Irmãos, é claro que nós vamos enfrentar dificuldades, mas nós vamos pregar Cristo e anunciar com toda a segurança que Ele é o nosso Salvador e vai nos sustentar. João 6, 18, né? 18, Lucas 18, 7. É Lucas? É João 6, 44 é o Alex, não é isso? Então é Lucas 18, 7. Mais uma vez, Gabriel. Presta atenção nesse versículo. Lucas 18, 7, não é isso? Amém. Não fará Deus justiça aos seus? Amados irmãos, o salmista diz que nós somos como a menina dos olhos. Essa mensagem é clara. Você é um miserável pecador, mas Deus te escolheu como aquele que é amado, amada, e Ele conhece a sua estrutura, sabe quem você é e tem um plano de paz, um plano que é de trazer alegria, satisfação nele, cuidando até o último dia aqui nessa terra. Isso não é mensagem triunfalista, não, isso é mensagem bíblica. Essa relação é importantíssima. Perceba que eu comecei lá falando de santidade, Camila. Só pode experimentar paz, alegria e esperança em Cristo quem vive em santidade. Porque se for eleito, vai viver numa angústia. Deus coloca uma angústia que nem o ímpio conhece. Para você e eu voltar para Cristo e falar assim, Senhor, estou errado, eu pequei contra o Senhor, eu não posso viver mais sem a tua paz. Mas a coisa mais gostosa que tem é aguardar os últimos dias. Eu não sei de você, mas eu fico assim, Senhor, eu vou morrer do quê, né? Vou morrer. Vou pirar pregando. Eu prego para mim mesmo. Quieta-te. Aquieta-te. Aquieta-te, ansiedade.
o Senhor tem os meus dias definidos, o Senhor, eu sou eleito do Senhor, Ele tem um plano específico para a minha história, para a glória dEle. E se Ele me chamar aqui, é porque Ele tem um plano maior na vida da Gisele, da Olívia e de vocês. Mas eu quero pastorear até os 90. 85. Terminando, João 6,44, Alex. Todo mundo abra nesse texto, João 6,44, para nós caminharmos aqui e encerrarmos. João 6,44, mais uma vez, por favor, Alex. Você foi a Deus porque você tomou iniciativa? Você veio a Deus, Helena, porque Deus tinha te chamado primeiro. Lá nas escolhas erradas que nós fizemos, cada uma delas, Deus falou assim, você vai quebrar a cara, mas eu estou cuidando de você. Você vai quebrar a cara por um tempo. Eu tenho um plano maravilhoso sobre a sua vida. Ninguém vai ao Pai se o Senhor não chamar. E Deus utiliza de todos os meios. A providência de Deus acontece quando você muitas vezes é frustrado num trabalho, você é frustrado numa situação familiar, você é frustrado com você mesmo. Deus utiliza disso para render o seu coração a Ele, e é Ele te chamando. 15:16 em João, rapidamente, que na projeção agora, Cádio, para nós terminarmos, por favor, meu irmão, é João 15:16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Todo que escolhido é para dar fruto, e o fruto de vocês permaneça. Alguém que entendeu o Evangelho e não compreendeu que é viver uma vida de paz, de alegria, talvez não entendeu o Evangelho ainda. Talvez não experimentou esse novo nascimento. Outro texto, Atos 13:48. Os gentios ouvindo isso se alegravam. Achei maravilhoso esse texto. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. Presta bem atenção. Há uma pregação por Paulo. E ele começou a pregar para pessoas que não eram de Israel, gentios. E aí, olha só, ele começou a pregar e ouvindo isso, esse grupo se alegrou com a mensagem. Olha lá. E creram todos os que haviam sido. Só creu quem falou, não, eu entendi tudo, e então por isso eu creio. É assim? Em partes que você tem que entender. Mas quem que deu a definição, esse vai entender. Quem foi? Quem partiu de quem? Como é que nós vamos negar isso, amados irmãos? É Deus quem efetua em você o querer e o realizar. Olha lá, todos que haviam sido destinados para a vida eterna, esses se alegraram. Quer dizer que teve outros que não entenderam e não se alegraram, porque Deus não havia escolhido. É um privilégio que nós temos. Romanos capítulo 8, 28 e 30. 8, 28. Sabemos que todas as coisas, vamos falar de cor esse versículo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Continuando, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós vamos falar sobre isso no próximo domingo. Toda a salvação, o chamado que você recebeu, a eleição que você recebeu lá antes da fundação do mundo, que nós não entendemos isso. Antes de começar o Cronos, antes de soltar o relógio, Deus o escolheu, Deus já o conhecia,
Deus já sabia de você e o escolheu, segundo os méritos de Cristo. Ele predestinou você para viver uma vida agora que é justificada. Você não vive mais como um miserável pecador, você vive agora sabendo que você é, contudo você foi justificado. Você não anda mais em débito, você anda agora com crédito. E o crédito é de quem? Cristo Jesus na cruz do Calvário. Vamos orar.